Fala pessoal, estamos dando início a mais um episódio do meu podcast Fala Pessoal. Quero aqui agradecer a cada pessoa que vem se inscrevendo, né, que vem curtindo, compartilhando, né, o nosso conteúdo, né, o nosso material que a gente vem botando no YouTube. Quero agradecer também todo mundo que vem seguindo, né? Sigam minhas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, no X também. É muito importante essa interação de vocês, né? O compartilhamento, né? Os comentários nos ajuda para que o algoritmo possa entregar mais o nosso conteúdo. Então, assim, minha gratidão, né? Nós estamos fazendo esse trabalho no orgânico, já passamos de mais de 100 inscritos, né? E com muita participação, muitos comentários, muitos feedback que eu recebo pelas minhas redes sociais, pessoas agradecendo, pessoas dando as contribuições para que a gente possa estar melhorando nos próximos programas. E é muito importante essa participação de vocês. E hoje nós estamos recebendo aqui uma convidada especial, né? Para quem não sabe, esse mês de março também se comemora, né? ou se debate, que é o mês do consumidor, né? E aqui a gente está para trazer esse debate, né? Falar sobre os direitos básicos, aonde procurar quando você tiver o seu direito lesado, né? Então a gente está aqui para falar um pouquinho sobre isso hoje. Né? E hoje a gente está recebendo aqui a minha amiga Aurineide Monteiro Castelo Branco, minha amiga que eu tive a oportunidade de conhecer no mestrado na Unifor, né? E desde então a gente vem estreitando os laços, né? De companheirismo, né? Do banco da faculdade, e desde lá não foi só uma amizade da universidade, né? Mas é uma amizade que a gente vem se transbordou aos muros da universidade, né? Então, eu não poderia deixar de trazer ela aqui para falar um pouco. Ela que é especialista em direito do consumidor, especialista em direito processual civil, mestre em direito constitucional, doutoranda em direito constitucional também pela Universidade de Fortaleza. Não é pouca coisa, né? Para quem, além de tudo, né, advoga, é mãe, é esposa, né? Tem as obrigações. A gente sabe que a carga horária da mulher é uma carga horária muito maior do que a do homem, né? Então não é fácil você lidar com tudo isso e ainda ter que se destacar também no mercado de trabalho. Na mulher, infelizmente, a mulher ainda é cada vez mais cobrada, mas a gente precisa estar debatendo também sobre isso, né? Sobre o que não está as pessoas não contabilizam como trabalho, mas é trabalho da mulher, né? Trabalho de deixar em casa, cuidados de casa, cuidado de marido, cuidado de filho. Além de tudo disso, ainda tem que trabalhar e ainda acha pouco, ainda foi fazer um doutorado, né? Então, assim, é muita responsabilidade, é muitas atividades. Eu até falo assim, eu acho você muito corajosa, ainda teve coragem de no meio de tudo isso, enfrentar um doutorado, né? Que a gente sabe que um doutorado consome muito você intelectualmente, consome seu tempo também, né? Mas é importante, né? E no meio de tudo isso ela ainda encontra disposição para estar, né, estudando, se dedicando, né, no doutorado. E aí eu queria, Auri, que você falasse um pouquinho sobre você, né? Como foi que você começou? Sempre eu gosto de conversar com os nossos entrevistados para que a pessoa fale um pouquinho sobre si, né, para que a gente possa posicionar também a nossa audiência de quem é a Aurineide. Eu falei aqui de forma resumida que as suas atribuições, suas formações, ainda mais na parte acadêmica, mas a Auri, além de tudo, tem outras funções, né? Como foi essa sua paixão pelo direito, né? Quantos tempo a Auri já tem um tempo de formado, já tem 30 anos de atuação na advocacia, né? Então tem bastante experiência na área do direito, então tem muito a contribuir aqui com a gente hoje, e eu agradeço mais uma vez aqui a sua vinda, a sua disponibilidade de ter vindo aqui, contribuir aqui um pouquinho com a gente, né? Compartilhar um pouquinho de conhecimento também, que não adianta a gente só estar estudando e a gente também não compartilhar com as pessoas um pouco do que a gente sabe, né? E a gente tentar fazer a diferença na vida das pessoas. Então, tá com você, Auri. Fala um pouquinho, quem é a Aurineide Monteiro Castelo Branco? Primeiro, boa tarde. Eu gostaria de lhe agradecer, nós estávamos falando antes, eu lhe agradecendo pela sua atenção, por você ter feito esse convite. Realmente, a nossa amizade, ela transbordou os muros da faculdade, nós estendemos a vida, compartilhamos várias escritas de artigo, e foi muito bom porque quando a gente pode compartilhar não somente a questão acadêmica, mas pode realmente fortalecer os laços de amizade, de companheirismo, né, e de apoio.
você que está se candidatando a uma vaga, né, para vereador, desde já eu já afirmo o meu voto a você, né, a minha família, as pessoas votantes da minha família. E é uma grande satisfação estar com você e com a sua equipe, né? E, assim, eu sou advogada há quase 30 anos. Advoguei durante 15 anos e tive a minha primeira filha, que é a Maria Clara, que hoje é estudante de Direito. E com a Maria Clara eu não parei tanto, mas suspendi algumas atividades porque ainda dava para conciliar a advocacia. Eu dava aula, ministrava aula na UVA, no CETRED, na CDL. E 5 anos depois eu quis novamente engravidar e, para minha surpresa do meu marido, o Reginaldo, vieram as gêmeas, a Marina e a Vitória. E aí, com 3 filhas, eu tive que fazer uma opção. Eu não estava me lembrando que as tuas meninas eram gêmeas, não, tuas mais novas, né? E eu tive que fazer a opção. Ou realmente dar ênfase à maternidade, que foi isso que eu fiz durante um determinado período, durante cerca de 7 anos, né? E, posteriormente a isso, foi quando veio novamente a vontade de ingressar, voltar para a área acadêmica. Foi aí onde nós nos conhecemos, no mestrado. E, de lá para cá, eu venho me dividindo. Realmente é um trabalho, o trabalho invisível, que foi exatamente tema da redação do Enem do final do ano passado. O trabalho da mulher é um trabalho, de fato, invisível e não remunerado. E nós colaboramos muito com os nossos companheiros, com os nossos filhos, com as companheiras, as pessoas que são casadas, as uniões homoafetivas, né? E por aí vai. O fato é que esse nosso trabalho ele não é tão valorizado, mas nosso tema, infelizmente, a gente pode até deixar para uma próxima vez, não é esse, mas que nós valorizemos mais, que a gente busque que pessoas como você deem voz e vez a outras mulheres, como você está fazendo comigo agora. Então, desde já, novamente, agradeço. É isso, Auri. Como eu já tinha mencionado, hoje o nosso bate-papo aqui é um pouquinho sobre o direito do consumidor, né? Constantemente a gente está comprando, ou muitas vezes está oferecendo. Quem está na advocacia oferece serviços, quem está no mercado, né, no mercado varejista está vendendo produtos, e toda hora a gente está naquela relação, né, de consumo e consumidor, né, ou está do outro lado do balcão, né? E aí é importante a gente compreender um pouco, né, ou mesmo que basicamente, quais são os direitos do consumidor, né? Quando a gente comprar um produto defeituoso, ou onde é que eu devo procurar quando eu tiver com um produto defeituoso, qual é a responsabilidade do fornecedor, né? Então a gente sabe que é uma gama de informações, né? Então a nossa intenção aqui é mais debater, né, e apresentar para as pessoas os direitos básicos, né, que permeia o direito consumidor. Por óbvio que aqui a gente não vai conseguir exaurir tudo que traz sobre direito consumidor, que seria aulas e aulas para falar cada temática, né, esmiuçar os conceitos sobre o que é produto, o que é serviço, o que é fornecedor, o que é produtor, e a gente não vai entrar nesses conceitos, mas nós vamos tentar apresentar aqui coisas básicas que qualquer cidadão comum possa estar compreendendo o que são seus direitos básicos, aonde procurar, como procurar, né, e que você possa entender um pouco dos seus direitos. E aí eu queria que a Auri, né, falasse um pouquinho para a gente, primeiro, o que é direito do consumidor, né, qual é a normativa que cerceia as garantias do direito do consumidor. A gente sabe que antes de 88, as normativas que permeavam o direito do consumidor geralmente eram as normativas esparsas, né? Era trabalhado em diversas legislações. Com a Constituição de 88 o Código do Consumidor veio em 90, né? Então, assim, que aí o legislador
compilou todas as normativas, né, de forma geral, dentro de um código que aí até facilitou para o operador do direito, né, assim como outras normativas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o que é primeiro o que é o direito do consumidor, que a partir daí a gente vai puxando o fio. Eu vou começar pelo seguinte, você já me deu um gancho. O direito do consumidor, ou o Código de Defesa do Consumidor, ele foi previsto, o direito do consumidor, ele é previsto não somente na Constituição de 88, mas nos atos de disposições transitórias. Então, ele é uma norma cogente. O que é uma norma cogente? É uma lei de aplicação imediata, né? E consumidor, para nós detalharmos, vai ser muito difícil, porque a nossa função aqui é de forma mais educativa. Sim. Mas o consumidor é todo aquele que compra ou se beneficia de um produto ou de um serviço. Se eu compro uma blusa, uma caneta, eu sou consumidora porque eu comprei um produto. E se eu pago uma contraprestação de um serviço, esse serviço, como, por exemplo, o serviço de energia elétrica, Sim. serviço de fornecimento de água, né? Então, aí são serviços, ou eu pago um terceiro para fazer um serviço para mim. Pode ser um médico, pode ser um dentista. Fala mais perto. Mais próximo, né? Então, o que acontece? Então, isso é um produto, a compra de um produto, uma caneta, um celular, né? E o serviço, uma consulta médica, uma consulta de um dentista. Então, entre outros serviços. Mas acho que a gente falar de forma mais básica, os serviços de prestação de energia elétrica, como eu disse, enfim. E fornecedor é todo aquele que está negociando em contrapartida o produto ou o serviço, né? Então, esses são digamos assim, os agentes dessa relação de consumo, né? Eu entendo que um dos direitos, fora a questão da proteção à vida, do direito à educação, direito à informação, direito à proteção contra publicidade enganosa, direito à modificação de cláusulas contratuais, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais, acesso a órgãos judiciários. Eu entendo que o direito à informação é um dos direitos básicos, a meu ver, mais importantes. Por quê? Porque com o direito à informação, no momento em que você exerce o direito à informação, você colhe todos os dados para evitar uma compra de um produto ou de um serviço que venha lhe causar algum dano futuramente, ou para evitar que haja algum dano, ou para evitar algum tipo de discussão judicial, né? Seja no PROCON, seja a discussão no juizado especial e seja na própria justiça comum. E aí nós vamos definir a diferença em cada setor, né? Para nós discutirmos no PROCON ou em alguns órgãos do próprio tribunal, que vamos conciliar, né? Nós temos a parte administrativa, né? Para exatamente nós tentarmos, enquanto consumidores e enquanto operadores do direito, já que nós somos advogados, né? Para evitar ou para tentar uma negociação de forma mais harmônica, digamos assim. Não havendo a composição, né, nós temos a seara judicial, que nós, enquanto operadores do direito, e também como pessoas que estão buscando a questão
de transações amigáveis, né? Buscando a conciliação prévia, a mediação. E, não havendo isso, nós vamos para o juizado especial. E aí você me perguntaria, ou os seus ouvintes, ou seus telespectadores, nos perguntariam, mas qual a diferença? Como entrar no juizado especial ou na justiça comum? O que é justiça comum? Juizado especial, normalmente, é quando você tem até 20 salários mínimos, não necessitando de advogado. Muito embora nós, como advogados, nós entendamos que é indispensável o operador do direito. Sim. Porque a pessoa que adquire um produto ou um serviço, embora ele tenha direito a essa informação, a educação, muitas vezes ele não é informado adequadamente. As informações ou a educação, em que aspecto? No aspecto que nós estamos tratando aqui. Sim. Nós estamos efetivando um direito à educação. Né? Estamos tratando de informar aos seus telespectadores algo que, na verdade, deveria ser prioritário. Deveria haver um esclarecimento na compra de um celular, na compra de um serviço. Né? Você compra, você faz um trabalho de uma prótese com um dentista e sofre a perda de um dente. Se você é vulnerável, se você não tem conhecimento, né? Então, daí eu entender que, mesmo que a lei dos juizados especiais, até 20 salários mínimos, não haja a necessidade do acompanhamento do advogado, é interessante que nós, advogados, acompanhemos os consumidores. Sim, acho que foi uma ótima fala que você fez, Auri. Me permita, né, falar de Auri, né? Que você falou sobre o direito à informação. Eu acho que, como você pontuou, eu acho que o direito à informação é aquele momento onde eu oportunizo, né, o cliente saber tudo que permeia aquele produto e aquele serviço, né, de todos os direitos, né, que eu vejo que permeia o direito do consumidor. Sem dúvida, o direito à informação é aquele que permite o consumidor saber se de fato ele vai consumir aquele produto ou aquele serviço, né? Ao passo que, às vezes, há uma certa omissão, às vezes, na prestação de serviço ou do produto, que, às vezes, a pessoa... Não, eu vou omitir essa informação, mas vou deixar o cliente fazer a aquisição, né? E aí isso depois gera uma série de problemas, né? Então, sem dúvida, o direito à informação é um dos direitos, né, essenciais, né, que permeia, dos princípios básicos que permeiam o direito do consumidor. E esse outro ponto que você falou, a respeito de quando você se sentir lesado, né, aonde é que eu procuro, né? Como você falou, hoje nós temos uma rede de proteção, né, ao direito do consumidor. Temos o PROCON, né? Temos o DECON, que é ligado ao Ministério Público, né, que é onde você pode apresentar a sua reclamação a respeito da sua relação que você teve, né? E aí, Auri, uma coisa importante que você falou, que antes de você pensar em ingressar judicialmente, há também a possibilidade de tentar via administrativo, junto com a própria empresa que teve essa relação, né, com um produto ou um serviço defeituoso, né? Ou então foi entregue só em partes, né? Então, eu acho que sempre tem um procedimento, né? O ideal é que a gente sabe que o judiciário em si há uma certa morosidade ainda, mesmo com todo o exercício que se faz, mas há uma certa morosidade no nosso judiciário, né? Então, sempre o ideal é que você procure a empresa, né, para que você busque, primeiro, aquele contato, aquele procedimento administrativo, que algumas vezes você consegue, né, resolver o seu problema, né, de um produto ou serviço. Hoje a gente sabe que há um volume muito grande de pessoas que são submetidas, porque às vezes a pessoa nem sequer sabe, em situações de fraude, né? Tanto por telefonia, é muito comum, a Auri que atua no direito do consumidor sabe que as telefonias são uma das empresas mais reclamadas, né? Principalmente uma das coisas é exatamente essa, por fraude,
né? Também tem a história dos consignados, quase agora a gente estava falando sobre as pessoas idosas constantemente, não é uma fala isolada, constantemente são pessoas que são submetidas a contratos fraudulentos, pessoas que nem sequer assinaram contratos de consignados, né? E as pessoas veem o seu nome, entra nesses processos de fraude, né? Então, assim, toda hora o consumidor está submetido a essa situação. Qualquer hora pode acontecer de você ter seu nome negativado sem saber. Às vezes já aconteceu de você nunca nem ter contratado serviço com aquela empresa, mas você tem um contrato que está gerando um débito e às vezes você. Que pareça, Aurinho, as pessoas não sabem o que fazer. Né? Por isso que a gente fala assim, a informação é muito importante para as pessoas. Primeiro, quando a gente está falando da relação de consumo, mas também de como a pessoa procurar os seus locais, né? Onde procurar para garantir o seu direito, né? Para que a gente possa tá recompondo aquela relação que às vezes são as relações que às vezes nem sequer existe, né? E como você falou, tem essa rede Procon, Decon e, como a Auri falou, até 20 salários mínimos no valor da causa, né, para que as pessoas compreendam. Às vezes a sua demanda ela é calculada a partir do valor do seu dano, né, uma série de coisas que é somada. Às vezes o seu dano é de 5, né, isso de forma leiga, né, de forma grosseira, isso que vai dar o valor da causa. Né? Então, demandas até 20 salários mínimos, você pode ingressar. Sem o advogado, você geralmente procura um juizado especial, o próprio técnico lá do balcão faz um atendimento e faz uma redação ali do que você está falando da sua causa, fala qual a empresa e geralmente eles notificam a empresa. Mas por óbvio que um acompanhamento técnico pelo um advogado jamais vai substituir, né? Com o advogado conhece, vai fazer uma peça mais estruturada, com acompanhamento melhor, né? E tudo. Então, assim, sem dúvidas, o advogado jamais não se compara o atendimento no balcão com o atendimento do advogado, né? Que vai estar ali oportunizando você uma defesa, uma atuação muito mais técnica, né? Por isso que é importante. Sempre o advogado precisa estar nessas relações que, às vezes, o consumidor, sem dúvidas, é a relação mais frágil dessa relação, né? Do fornecedor, do prestador de serviço, o consumidor é a relação mais fraca, né? Por isso, não é à toa, né? Por o doutrinador entender e a própria jurisprudência entender que, de um lado, eu tenho uma força maior e outro eu tenho um consumidor, que se fala sobre a inversão do ônus da prova, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa relação, né, do inversão do ônus da prova, que é uma coisa que beneficia o consumidor. E também você falar um pouquinho geralmente dessas ações que permeiam. A gente sabe que a negativação indevida, quando você já não tem nenhum registro, né, de negativação anterior, que isso também pode gerar, quando há contratos fraudulentos, isso pode gerar para você danos morais, né? Aí tem que ter cuidado também, porque às vezes as pessoas acham que a pessoa já tem um nome negativado, né? E às vezes a pessoa quer entrar com ação, e isso já está na jurisprudência também. Eu sei que não gera em si os danos morais, né? Então, assim, é bom que a gente especificar um pouquinho as pessoas sobre esses pontos também. Pronto. Primeiro, te respondendo a essa questão da inversão do ônus da prova. A inversão do ônus na prova ela vai ocorrer porque o consumidor ele é considerado pelo constituinte, pelo próprio legislador do CDC, como o vulnerável da relação. Então, o que é o vulnerável? É aquela pessoa que não tem um conhecimento técnico daquele produto ou daquele serviço. É como eu falei na pergunta anterior. Eu adquiro, eu vou fazer uma prótese dentária. Eu, como advogada, embora eu tenha conhecimento jurídico, mas eu não tenho, nem vocês terão conhecimento de como é que é feito aquele material, como é que o dentista vai inserir aquele dente. Um médico, a prestação de serviço, se fizer uma cirurgia e uma cirurgia resultar num dano que não era previsto, mas que ocorreu. Então, assim, o consumidor ele é vulnerável nesse aspecto, por não conhecer quais todas as nuances
de um produto e todas as nuances de um serviço específico. Daí a vulnerabilidade ou a hipervulnerabilidade que o Código de Defesa do Consumidor também menciona. Em face disso, a inversão do ônus da prova. O que é a inversão do ônus da prova? É exatamente você inverter, já que eu não tenho conhecimento, você, como pode ser o consumidor, você tem um conhecimento, Alisson, como médico, se assim fosse, ou de produtor de um determinado, fornecedor de um determinado produto. Você tem um conhecimento por ter fabricado aquele produto, ou por ter me prestado aquele serviço, certo? Você tem mais conhecimento, e eu não. Então, se eu não tenho conhecimento, eu sou hipervulnerável, ou vulnerável em termos de conhecimento, que nós, normalmente, obrigado pelo café, normalmente nós chamamos de vulnerabilidade técnica também, né? Vou tomar aqui um golinho de café. Fica à vontade, viu? Então, se inverte a prova, porque transferiu a legislação, transferiu para o fornecedor dizer que aquele produto, aquele serviço foi prestado de forma adequada ou aquele produto ele está adequado dentro das normas. Aí nós vamos para a questão de brinquedos, né? Tem a questão de um celular. E aí são outras legislações que, no caso, no momento atual, nós não vamos nos ater nem nos aprofundarmos, né? Então, se inverte o ônus da prova nesse sentido. E, quando você toca na questão da negativação do nome, há essa decisão, porque muitas vezes as pessoas querem questionar, já tendo o seu nome negativado. Eu só terei a garantia do dano moral se o meu nome tiver sido negativado indevidamente pela primeira vez. Aí sim, eu posso entrar com ação indenizatória, buscando danos morais pela negativação indevida do meu nome. Sim. E num quarto ponto que você tocou, que isso tem se referido muito à questão dos idosos. Normalmente se fala nos idosos, mas eu tenho alguns clientes que tiveram a propositura de empréstimo, bastando saber que as pessoas receberiam um RPV ou um precatório. Então, infelizmente, a nossa legislação de proteção de dados, que se cruza muito com a questão do direito do consumidor, ela ainda precisa ser colocada em prática, porque, infelizmente, os bancos ainda têm muitas informações privilegiadas. Então, como é que se concebe o consumidor ou um indivíduo saber tomar conhecimento de que vai receber um determinado valor de um banco que está fornecendo um valor, porque eu tenho a possibilidade de receber um determinado valor em tanto tempo, né, num determinado período. Né? Então, assim, as informações privilegiadas, elas causam esse problema ao idoso, não somente ao idoso, porque, quer queira, quer não, muitas vezes ele não é acompanhado, ou muitas vezes ele não tem, ele nesse caso, ele é hipervulnerável, sim. Né, em todos os aspectos, sim. Não somente de conhecimento, mas, assim, a questão técnica, a questão de, muitas vezes, não ter o conhecimento dos contratos. Sim. Hoje nós temos a questão também do reconhecimento facial, não somente para os contratos, mas também para a assinatura dos contratos, para o recebimento do benefício da Previdência. Então, isso realmente esbarra
na Lei de Proteção de Dados também. Sim. Né? Então, assim, são vários pontos que nós devemos, enquanto consumidores, porque nós aqui não somente estamos como operadores do direito, mas nós dois, Alisson, também somos consumidores. Sim. Né? Então, nós devemos estar atentos a essas situações. Sim. Né? Somos consumidores e prestadores de serviço, né? Exatamente. As nossas relações com os nossos clientes todos são contratuais, exatamente para que a gente evite problemas, né? E até que se vier, está tudo ali resguardado nos contratos, né? Por isso que é sempre bom, né, as empresas que vendem produtos ou que fazem prestação de serviço, a orientação jurídica, né? A prestação de serviço do advogado, que aí ele vai lhe municiar, né, de como você construir essa sua relação com seus clientes, né? E aí para que evite demandas judiciais, que a gente sabe que a demanda judicial custa caro para a empresa em si, né? Então por isso que eu acho que o advogado sem dúvidas é essencial para que a gente possa estar evitando um contencioso, né? Um passivo contencioso de demandas nesse sentido, né? E eu falo assim com muita tranquilidade, porque eu já fui estagiário de empresa de telefonia e nossas demandas, sem dúvidas, 70%, 80% eram situações de fraude, né? Que quando eu ia para audiência de conciliação, eu já ia com acordo, né? Que às vezes eram pessoas que sequer tiveram relações com aquela empresa, mas apareceu um contrato. Mas a empresa também entendendo que não vale a pena você prolongar o processo, é melhor eu fechar logo um acordo com você aqui, que eu encerro aquela demanda, porque é um processo a menos, é um dispêndio de energia para o advogado estar atuando naquele processo, né? Então, é uma série de coisas que permeiam. E aqui a gente não tem a intenção de falar sobre todos os casos, que é humanamente impossível, porque a relação de consumo são várias situações que a gente jamais vai ter condições de passar, mas a gente está falando coisas que são um pouco mais do cotidiano das pessoas, né? Às vezes da relação de consumo, ou dessa negativação indevida, a relação do idoso é uma coisa constante, que constantemente passa na televisão, né? Idosos que têm empréstimos consignados feitos no seu nome sem seu consentimento, né? De forma fraudulenta. Então, a gente está falando aqui de casos que estão mais no cotidiano das pessoas, né? De uma forma até de esclarecer. E você tendo essas situações, o ideal é que você procure um advogado que atue especialista em direito do consumidor. E se você não tendo condições de pagar um advogado particular, existe a Defensoria Pública, né? É o órgão do Estado com competência para atuar de forma judicial, gratuita e integral no caso de quem não tem condições de pagar um advogado particular. A Defensoria está lá para isso. Mas caso você tenha um advogado, está lá também para poder fazer essa orientação, fazer o ingresso judicial, né? E aí, Auri, eu queria falar um pouco também sobre as garantias, né? Também. A gente sabe que tem a garantia para aqueles produtos duráveis e tem a garantia para os não duráveis, né, que eu acho que assim a doutrina fala. Para os não duráveis, né, a garantia é de 30 dias, para os duráveis eles dão 90 dias de garantias. Né? E aí eu queria que falasse um pouquinho sobre isso, né? Falar assim, recebi um produto defeituoso, né? Aí aonde é que eu devo procurar primeiro? Procuro o vendedor, né? Para ver como é que ele pode solucionar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Porque a gente sabe que você domina bem mais do que a gente sabe que um produto defeituoso, ou você procura no balcão, ou ele substitui o produto, né, um produto idêntico, ou às vezes ele faz um abatimento em outro produto similar, ou ele devolve o seu dinheiro. Né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho dessas nuances, né, que permeiam essa parte da garantia, né? Também falar um pouquinho também sobre o direito ao arrependimento, né, que se tem. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bem, Alisson, é o seguinte, eu, enquanto consumidora, né, porque não somente como operadora do direito, né, nós temos que ter a visão enquanto consumidores. E
E nós, operadores do direito, há uma mudança, tem havido uma mudança rotineira de nós sairmos da questão da judicialização. O que é a judicialização? Tudo nós ingressarmos no judiciário, tudo nós discutimos no judiciário. Então, se tem mudado essa cultura, não é? Nós temos buscado muito a questão da composição. Então, eu, enquanto consumidora e como operadora do direito, eu sempre busco a empresa, primeiramente. Sim. Porque eu entendo que a empresa, ela gosta, em determinadas empresas, claro, a gente também nem pode generalizar do ponto de vista negativo, como também não podemos dizer que há uma cultura positiva em relação às empresas, mas eu penso que está havendo essa mudança de cultura, de educação, sabe? No sentido de realmente negociar diretamente com o consumidor, com o seu consumidor. Para quê? Para manter a relação. Exatamente. Né? É isso que eu ia só fazer um parênteses na tua fala, bem rapidinho, para não perder o teu fio. Como você falou, hoje as empresas elas estão buscando... Hoje há um mercado extremamente competitivo, né? Primeira coisa. Então, eles têm essa política interna de que deu um problema, você busca solucionar ali de forma, né, amigável com a pessoa, né? Porque ninguém, às vezes, não quer criar problema, né? Então, assim, às vezes a própria empresa tem essa política interna porque ela quer manter a relação com o cliente. Isso. Né? Porque se um cliente sai insatisfeito, aquele cliente... ele não volta mais e ainda não indica para outras pessoas. Exatamente. Se tiver a oportunidade de queimar, vai queimar para outras, vai queimar para muito mais do que ele fosse indicar para comprar lá, né? Então, hoje, boa parte das empresas tem essa política, né, como você falou, porque exatamente ela quer manter uma relação, né? Esses problemas é normal que se exija, né? Que se exista, né? Porque, às vezes, a empresa tem um volume de venda muito grande, tem uma venda de serviços muito grande. É normal, é natural do processo que haja problemas, né? Exatamente. Por óbvio que ninguém quer ser contemplado com problema, né? Mas, se existir, a empresa geralmente tem aquele contencioso de como resolver o problema administrativo, como você já mencionou. Ninguém quer se despender no judicial, porque a gente sabe que isso é desgastante, especialmente para o consumidor. Com certeza. Né? Porque você, às vezes... perde o produto, ainda vai entrar no judicial e cria aquela expectativa do judicial também, né? E aí tem toda uma frustração em torno que permeia todo esse problema. E, complementando, então eu busco normalmente e oriento as pessoas que façam, né? Que procurem notificar, ou uma notificação simples, ou uma notificação extrajudicial por meio de um cartório, né? Para exatamente o consumidor também se municiar de provas, porque ao mesmo tempo em que nós sabemos que as empresas estão mudando de cultura no sentido de tentar evitar problemas judiciais, nós também temos empresas que querem ir mesmo para a briga, para a discussão judicial e pronto. Sim. E quanto à questão do direito do arrependimento, que nós estávamos conversando anteriormente, é exatamente o prazo de 7 dias. Né? Mas esse direito de arrependimento, muitas vezes as pessoas se enganam e acham que a compra do produto in loco, presencial, ele tem esse direito de arrependimento. E não existe. O direito de arrependimento é quando você faz uma compra online. Né? Porque ou à distância, que você não tem a oportunidade de aferir ali o produto na hora. Na hora, exatamente. Por isso que você precisa realmente verificar se a roupa realmente está com alguma descosturada, ou se está rasgada, ou algo do tipo, se uma TV ela foi entregue de forma variada, fazer um teste na hora. Por quê? Porque a loja ela vai, dependendo da situação e dependendo do produto, obviamente também, né, comprado em loco,
vai ficar a questão, vai ficar a cargo da empresa. Sim. Ela fazer essa troca ou não. No caso de uma roupa, não é obrigado, né? A loja pode fazer essa troca como cortesia ao cliente. Então, a própria política da empresa, Exatamente. né? Mas não a norma, de forma obrigatória. Não a norma que obriga ela a fazer a troca, né? Então, acho que a Auri faz uma pontuação importante para que, às vezes, as pessoas confundem, né? Que acham que a empresa, o direito de arrependimento dessa troca dos 7 dias, ela pode se dar de forma presencial. E não é para as compras presenciais, porque na compra presencial eu tenho a oportunidade de conferir o produto, se está ali, né? Se está conforme a expectativa do produto. No virtual a gente nem sempre tem, né? Ou às vezes pode ter o defeito, acontece às vezes no percurso da entrega do produto, né? Então, por isso que o direito ao arrependimento não se aplica por presencial, exceto se a empresa tiver uma política interna dela que ela faça isso. E aí está tudo certo, né? Aí é uma cortesia que a empresa faz para poder agradar o cliente, né? Então, uma série de coisas. E aí eu queria falar um pouquinho também, aproveitar, a gente já está se encaminhando até para dar uma dica, porque cada vez mais há um volume de pessoas que fazem viagens de avião, né? E não é difícil, e não é uma coisa isolada de acontecer, de pessoas que têm um voo atrasado, pessoas que têm um voo cancelado, né? Então, as pessoas, às vezes, não sabem o que fazer. Eu já tive a oportunidade de vivenciar isso algumas vezes, e às vezes o pessoal... E olha que são pessoas instruídas, né? Muitas vezes são pessoas instruídas, não, mas eu vou fazer o que agora? Né? E aí eu queria até aproveitar para dar uma dica, se você tiver vivenciar esse momento de ter voo atrasado, que às vezes aconteceu uma vez comigo, o meu voo atrasou, eu ia pegar uma conexão em outro estado, eu não ia conseguir pegar minha conexão porque o meu voo atrasou, então eles me realocaram em outro voo. O que você deve fazer? Geralmente você vai no balcão da aviação e pede uma declaração de contingência. É como se fosse a empresa admitindo que você atrasou o voo, que você foi remanejado. Aí, geralmente, a gente recomenda-se que você tire cópia ou foto dos bilhetes de passagem, fotos e bilhete do novo bilhete que você foi alocado, né, para que você possa municiar, né, e depois de toda essa documentação, e a empresa é obrigada a dar a declaração. Você não está pedindo um favor, não. Você peça porque é uma obrigação, porque no voo que eu fiz, todo mundo, como eu ia pedir, eu já orientei todo mundo da fila, falei, melhor todo mundo, aí se tiver que pegar declaração para todo mundo que estava na fila, que o pessoal nem sabe, eu falei, não, você pega e aí depois você já tem material suficiente para você entrar com demanda e pedir uma reparação de danos contra a empresa. Eu complementaria de fazer também uma notificação ou noticiar a ANAC, sim, né? Que é a Agência Reguladora de Aviação. Né? Então, assim, é importante porque quanto mais você puder provar o seu prejuízo, o seu dano, mais você tenha propensão a ter êxito na ação judicial. Extravios de mala também, né, Auri? Acontece muito. Né? Eu nunca tive a infelicidade de ter extravio de mala, né? Mas é porque a gente também não tem cultura, né? Porque a gente sempre fala que o ideal é que você faça um inventário da sua mala para colocar tudo, porque se tiver problema, né, você tem como entrar com alguma reparação, né? Porque às vezes acontece. Eu nunca tive essa infelicidade. Eu, infelizmente, tive, meu amigo, e realmente é algo muito difícil. Eu passei 2 dias sem roupa, sem nada. E a nossa felicidade é que nós fizemos um seguro. Sim, então, é outra dica também, que eu dou, né? De você fazer um seguro dependendo da situação, porque quer queira, quer não, até que essa mala ela seja entregue ao consumidor, você tem um seguro que vai te dar, dentro daquele período, condições de comprar, você vai ter um valor oferecido pelo seguro para comprar alguma roupa, algo para te dar manutenção de 1 ou 2 dias, porque normalmente é esse o prazo. Porque você fica ali com um problema na mão, né? Tá certo, eu tenho meus direitos, mas até lá eu preciso resolver meu problema de agora. E né? como é que você vai resolver se você está em outro local, em outra cidade,
que não a sua de origem. Isso, né? é interessante. E aí, até complementando o que eu disse, se você tiver um voo cancelado ou mudança de horário, a empresa tem a obrigação de disponibilizar alimentação, de disponibilizar um hotel para que você possa ficar. Geralmente, a depender da quantidade de espera, geralmente hoje eles estão alocando nas salas VIP que tem nos aeroportos, né? Eles não estão mais nem deslocando, mas às vezes se você for virar o dia, geralmente eles alocam no hotel, aí geralmente eles dão dão um ticket, dão alguma coisa, e aí faça o registro de tudo, porque tudo ali é material para você fazer prova dentro do processo judicial. Mas também, como a Auri falou, é importante também fazer notificação da ANAC. Eu sei que a gente não tem essa cultura, mas assim, a título informativo é importante você fazer isso, porque eles vão fazer o mapeamento dos problemas que vem tendo com aquela companhia, e aí eles vão tomar outras providências também. Né? Então, assim, é importante são pequenas dicas, né, que às vezes numa problemática dessa você já sabe o que vai fazer. Né? E como eu falei aqui, a intenção não é exaurir todas as situações, não, mas a gente poder orientar as pessoas de forma mínima, né, para que ela primeiro conheça quais os direitos dela e, conhecendo, saber aonde procurar para poder resguardar o direito dela, né, de recomposição do produto ou do serviço, ou para que na busca de uma indenização por meio da demanda judicial ou pela própria demanda administrativa. Né? Então, para mim foi ótimo, Auri. Eu acho que a gente já está se encaminhando, já estamos para quase 50 minutos, Yarley? Olha, estamos para quase. A gente pensa que é muito, né? Mas porque quando a conversa é boa também passa muito rápido, né? E vamos já nos encaminhando para o final, né? Eu queria agradecer mais uma vez a Auri pela oportunidade de estar aqui conversando, né? Conversa leve, na verdade, sempre é um bate-papo, né? A gente vai conversando aqui, a gente vai complementando a fala um do outro, né? E é sempre bom conversar com os amigos, né? Que geralmente todas as minhas conversas são com pessoas que eu tenho relações, né? São amigos, né, de luta que tem trabalhos importantes dentro da comunidade, né, para a gente falar sobre temas importantes que permeiam as comunidades, mas também falar sobre direitos. Também não posso fugir da minha origem de formação, né, a gente falar um pouquinho sobre o direito do consumidor, falar sobre essas garantias de direitos dos consumidores, onde procurar, né? Aqui a gente está fazendo um pouquinho da formação de educação em direitos, né? Oportunizando para que as pessoas conheçam um pouco do seu direito, para que elas possam saber onde é que possam procurar. E aqui a gente está com uma especialista em direito do consumidor, que estuda, que atua, né, no cotidiano do direito do consumidor, tem mestrado, né, está cursando doutorado bravamente, né, mesmo com todas as atribuições, vem se dedicando ao doutorado. Eu sempre falo para ela, você é corajosa, né? Com mesmo tantas coisas, você vem se dedicando à academia, que é uma coisa que eu gosto também, de ler, que lhe oportuniza a pensar um pouquinho também fora da caixa, né? Do seu cotidiano. E brevemente eu vou estar retornando à faculdade para estar voltando ao nosso doutorado. E aí, Auri, eu vou já encaminhando para o fim e vou deixar aqui para você fazer os seus agradecimentos finais. Meu amigo, primeiro, novamente lhe agradecer a atenção, a confiança aos meninos que estão aqui, o Yarley e o Eberson, que foram pessoas muito receptivas, né? Lhe agradecer, acho que agradecer a Deus, sim, porque tudo que nós somos e tudo que nós temos é uma dádiva de Deus, a nossa inteligência, as oportunidades que são criadas. Eu acredito muito que a gente planta, a gente colhe. Uhum. E nós plantamos lá atrás, né? Nós plantamos uma amizade despretensiosa, sem nenhum tipo de interesse. Uhum. O nosso interesse mútuo era de cada um ajudar o outro a crescer. Então, assim, eu fico muito feliz de ver você crescendo cada vez mais, de pessoas corretas, honestas, que é o que eu acredito. Né? E agradecer a vocês que estão aí do outro lado. Espero que vocês fiquem satisfeitos com as informações que nós passamos, porque o nosso intuito não era
realmente, como o Alisson falou, não era de estancar, nem de exaurir o assunto em si. Tanto que tem alguns detalhes em relação a essa questão das garantias da loja, em relação a 3 dias. Mas, como o tempo acabou, nós vamos deixar para um próximo encontro. Então, agradeço e até outra vez, se Deus quiser. Eu que agradeço, Auri, assim, como eu sempre falo, assim, nós somos fruto dos lugares que a gente passa e das pessoas que a gente convive, né? Então, assim, eu sou fruto de tudo isso, né? E não seria diferente, né? Eu tive a oportunidade de conviver com você, sempre foi muito acolhedora comigo, né? A gente construiu uma amizade verdadeira e é tanto que hoje nós estamos aqui, né? E continuamos, independente disso aqui, a gente continua se falando, eu continuo torcendo por você e você por mim, e é isso que alimenta nossas relações, né? E as minhas relações sempre são duradouras, né? Graças a Deus, as minhas relações eu sempre busco construir na sinceridade com as pessoas. Eu acho que é por isso que a gente consegue construir relações duradouras, né? E no mais é isso, né? Agradecer aqui o Yarley, que vem dando suporte hoje, o Erbin, que não está aqui, Erbin, que eu chamei de Erbin, é Herberson, que vem aqui também dando suporte. Também agradecer ao Gabriel, que toma de conta da edição, né? E aí, no mais é isso, agradecer a todo mundo. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações para que toda semana, quando nós estivermos subindo um vídeo novo, o YouTube notifiquem vocês do vídeo que está subindo. Sigam todas as minhas redes sociais para que vocês possam estar conhecendo mais o meu trabalho. Curtam, comentem, compartilhem. Pode mandar feedback pelas minhas redes sociais, que eu leio todos, né? Tento responder a todo mundo, porque eu entendo que é muito importante essa participação de vocês também. Vou deixar também nos comentários, na descrição do vídeo, as redes sociais da Auri e também do escritório de advocacia da Auri. Quem tiver outras dúvidas, podem falar diretamente no direct dela, né? E aí procurar maiores orientações com ela. Vou deixar todas as redes sociais dela na descrição. Pode falar. Pedir para eu registrar. O meu Instagram é @Aurineide Monteiro. E lá vocês é Aurineide Monteiro, _prof, _ADV. Mas Aurineide Monteiro você vai encontrar logo. E no YouTube, doutora Aurineide Monteiro. Pronto. Né? E @Monteiro e Castelo Branco, ADV, que é nosso escritório de advocacia. Pronto, me passa tudo no WhatsApp que eu já mando para o menino para ele botar na descrição também. Com certeza. Tá bom? Obrigada. E no mais é isso, pessoal. Agradecer a participação de vocês, a audiência, agradecer a vocês por tudo, né? Que esse movimento, nós não fazemos nada sozinho, né? E isso está acontecendo porque vocês estão aqui me ajudando. A Auri vem aqui também poder contribuir também. E é isso que forma toda essa rede do bem, né? E no mais é isso, pessoal. Até a próxima. Tamo junto.